Eu não quis atacar nenhuma pessoa. A minha briga não é contra pessoas, e sim com crenças erradas. Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo especial para uma inscrita ou uma pessoa que comentou no meu último vídeo do Domingo à Noite Só Que Cristão, a Labelle ou La Underline Belle, que basicamente pediu para que eu pudesse mencionar e destacar em algum vídeo alguns dos principais pontos de contradição que eu vejo com a SUD, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas que você também pode conhecer como a Igreja dos Mormons, ou eu não sei como é que você pode chamar eles, mas enfim. Eu peguei aqui alguns pontos que eu quero destacar, eu separei aqui 8 e eu vou falando elas com o decorrer do vídeo. Provavelmente eu vou ter timestamps, eu não lembro a palavra em inglês, a palavra em português, mas é basicamente o momento do vídeo em que eu vou falar sobre cada uma delas. Bem, a primeira que eu quero falar aqui é uma que eu coloquei aqui como a mortalidade de Deus. Eu não sei ao certo como eles acreditam nisso, mas o que acontece é que para eles Deus uma vez já foi mortal e provavelmente já foi um pecador, e que ele foi morto e ressuscitou. E sendo ressuscitado, ele teve um corpo glorificado, que é mais ou menos o que aconteceu com Jesus Cristo, e tendo um corpo glorificado e sem pecados, ele virou Deus. E isso traz uma questão que Deus não foi eterno, ele já existiu antes. Alguém criou ele, algum ser divino criou o que é o nosso divino. E eu quero rebater isso daqui usando duas passagens. A primeira de todas é o versículo mais difícil de ser encontrado na Bíblia, que é Gênesis 1:1, que basicamente diz aquilo ali: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou em hebraico, Bereshit bara Elohim et, e aí eu já esqueci o resto, Hashimim alguma coisa. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nas duas primeiras palavras, Bereshit, barat. Bereshit significa no começo, e enquanto barat significa criou, e Elohim significa o Senhor. O que eu quero focar aqui é na segunda palavra, barat. Por quê? Porque barat em hebraico significa criar a partir do nada. Não é como se você fosse criar alguma coisa a partir de alguma coisa. Por exemplo, mais lá na frente, quando Deus vai criar Adão, e ele precisa usar o barro para criar Adão, a palavra não é mais barat, e sim yotzer. Yotzer significa criar usando alguma matéria-prima, enquanto bará é criar a partir do nada. Se Deus criou a partir do nada, é porque nada existia antes. E a palavra anterior, Bereshit, no início, pode significar tanto no início de todas as coisas como no início de alguma coisa. Porém, se ele criou a partir do nada, dá uma sensação que é o princípio de todas as coisas. E a segunda passagem que eu quero falar aqui é em Isaías 43:10, em que Deus fala por intermédio de Isaías ao povo de Israel, falando da seguinte forma: vós sois as minhas testemunhas, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me criais, e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Mais para frente, aqui mesmo, ele fala que ele estava ali desde antes do princípio das coisas e ele vai estar ali até o depois do fim das coisas. A gente vê em Apocalipse Jesus falando que ele é o Alfa e o Ômega, porém algumas vezes a gente vê também ele falando que ele é o Aleph e o Tet, que são a primeira e última letra do alfabeto hebraico, e elas trazem esse significado. O Aleph não é a primeira letra, ele é antes de todas as letras, e o Tet não é a última letra, ele é depois de todas as letras. Então é uma eternidade que dura perpetuamente para todo sempre. Amém. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é a pré-encarnação de Jesus Cristo. Bem, os SUDs, eles gostam de dizer que tanto Deus Pai quanto Jesus Cristo têm um corpo humano, um corpo físico, tem uma composição igual à nossa, ou pelo menos uma composição aparentemente parecida com a nossa. E para falar disso daqui, eu quero usar João capítulo 1, no versículo 14, em que João, quando está escrevendo sobre a vinda do Verbo à Terra, ele diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João fala que o Verbo se fez carne. Então, para o Verbo se fazer carne, ele não podia ter sido carne antigamente. Ele não poderia ter ocupado um corpo físico antes desse momento. É certo que algumas vezes Deus já se encarnou no Antigo Testamento para falar com alguns homens. A gente vê isso com Abraão em Gênesis 18, a gente vê isso daí com Gideão em Juízes 6, se eu não me engano. Mas aqui o João fala especialmente de Jesus Cristo. Ele fala que o Verbo se fez carne. O Verbo não havia se tornado carne antes disso. E é dessa forma que eu quero falar sobre a encarnação de Jesus Cristo.
O terceiro ponto que eu quero tratar aqui é o ponto em que os Sudis eles nascem prontos para combater, que é Gálatas 1:8, que diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, que seja considerado anátema, ou seja, que seja considerado maldito. E se você trazer esse argumento para um membro da Igreja Sud, provavelmente eles vão falar que eles não pregam um outro evangelho, e sim que é o evangelho de Cristo. Eles seguem aos 5 pilares, que infelizmente eu esqueci, mas fé, arrependimento, batismo e talvez Santa Ceia, eu não me lembro muito bem. O problema de você falar isso é que você acaba se esquecendo do versículo anterior, que é Gálatas 1:7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, não é como se eles estivessem reescrevendo uma nova história, não é como se eles estivessem reescrevendo a Bíblia. Eles não estão criando um outro evangelho, eles estão transtornando o evangelho de Cristo. Eu gostaria de citar Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Esse versículo dá a impressão de que o autor quer dizer que Jesus Cristo é a última revelação do Pai. Você não precisa de uma revelação que veio surgir em 1830 ou 1824. Por quê? Porque a obra de Deus, o que Deus queria falar conosco, está na palavra dele, que ele falou para os judeus no Antigo Testamento e falou mais uma vez para os judeus e para os gentios no Novo Testamento. O quarto ponto que eu quero destacar aqui é sobre os espíritos em prisão. Se você perguntar para um deles como é que isso entrou na doutrina deles, provavelmente eles vão citar 1 Pedro 3, o versículo 18 e o versículo 19. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Bem, se você olhar isso daqui fora do contexto, você vai poder realmente pensar que após a morte, os espíritos ficam em algum lugar em prisão, esperando acontecer alguma coisa. O que acontece é o seguinte: para rebater esse argumento aqui, eu vou usar Isaías 42, do 6 ao 7. Isaías 42 é o primeiro capítulo de Isaías em que ele começa a falar do servo sofredor de Isaías 53, mais conhecido por nós como Jesus Cristo. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, falando do servo, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. O que isso significa, João? Significa que a prisão aqui a ser detalhada não é uma prisão após a sua vida, não é uma prisão que vem após a sua primeira morte, sua morte carnal. O que acontece aqui é que esta prisão é direcionada para os que estão presos embaixo do pecado, é para os que estão escravos do pecado, como Paulo vai falar muitas e muitas vezes nas cartas dele. Eu posso estar aqui Romanos, por exemplo, Romanos 3, que fala que nós antes éramos escravos do pecado, mas agora estamos livres em Cristo Jesus. E essa prisão é justamente para isso. Essa prisão aqui se trata de uma prisão do pecado, uma pessoa que é prisioneira do pecado, uma pessoa que está abaixo do pecado, está sendo dominada por ela. E é isso que Cristo faz com a gente. Ele libera a gente da prisão do pecado. O próximo ponto que eu quero destacar também fala bastante sobre um assunto pós a nossa vida terrena, que é sobre a evangelização dos mortos e sobre o batismo para eles. Primeiro eu vou falar da evangelização dos mortos, que está aqui, segundo eles, em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Bem, eu não escolhi nenhum argumento, nenhuma escritura argumentativa, uma escritura para rebater esses argumentos, senão elas próprias, usando uma coisa que a gente chama de contexto. Primeiro vamos falar sobre evangelização aqui. Quando o Pedro vai escrever falando que o evangelho foi pregado aos mortos, ele estava tratando sobre ressurreição. E o que eu acredito, e pelo que estudei, o argumento aqui na época era o seguinte: as pessoas pensavam o seguinte: por que eu vou seguir Jesus Cristo e viver uma vida voltada para ele se um dia eu vou morrer? Porque se eu morrer, acabou, não é mesmo? E o Pedro vai lá e escreve assim: o evangelho foi pregado às pessoas que já morreram, justamente para quando Deus voltar elas poderem ser julgadas. Por mais que você já tenha morrido, o evangelho foi pregado a você. E agora, após a sua morte, quando vier o grande dia, o último dia do juízo final, você vai ser julgado por causa disso.
O evangelho foi pregado ao que agora estão mortos, não às pessoas que já morreram. E agora, voltando aqui para 1 Coríntios 15, 29, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam então eles pelos mortos? Usando novamente o contexto e usando somente isso daqui. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está falando sobre a ressurreição. E quando ele fala de ressurreição, ele está falando da nossa ressurreição mesmo. E quando ele cita isso daqui, ele está falando de pessoas que estão se batizando pelos seus amigos que já foram mortos. Tenho visto que existia uma perseguição ferrenha contra os cristãos no primeiro século. E muitas pessoas, levavam o evangelho para seus conhecidos e depois eram mortas. E o que as pessoas faziam? As pessoas que recebiam esse evangelho, elas gostariam de se batizar para poder rever essas pessoas na ressurreição. Eles não se batizam por estranhos, eles não tomam sobre si nomes de pessoas alheias que já morreram e se batizam por causa delas. O Paulo aqui, ele vai falar justamente sobre pessoas que tiveram seus entes queridos mortos e sabiam que essas pessoas ressuscitariam no grande dia e também quiseram serem batizadas para poderem ser salvas e também ressuscitarem para ver os seus entes queridos nos últimos dias. O próximo ponto aqui que eu quero destacar é sobre uma profecia do profeta Joseph Smith, que foi o fundador ou restaurador da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. E para isso, eu vou primeiro ler o que a Bíblia fala a respeito dele. Mas antes, eu não quero simplesmente ler aqui na frente de vocês, quero que vocês ouçam. Eu gostaria muito que vocês pudessem agora, nesse momento, pegar uma Bíblia de vocês ou um aplicativo da sua Bíblia e abrir no último capítulo de Gênesis, Gênesis 50. E a gente vai ler juntos o versículo 30 até o versículo 33. E agora eu vou dar um tempinho para vocês lerem, ou pelo menos encontrarem aí, Gênesis 50, do 30 ao 33. Bem, diz mais ou menos o seguinte. Lembrando só do contexto aqui. José, aquele lá do Egito, que era filho de Israel, filho de Jacó, ele estava para morrer e ele estava falando ali com seus filhos e também com seus irmãos sobre algumas coisas. E aparentemente ele estava profetizando sobre Moisés e também falando sobre um próximo profeta, alguma pessoa que restauraria o que se foi perdido. É isso que a gente vai ler aqui juntos. E novamente um vidente suscitarei do fruto dos teus lombos, e a ele darei poder para levar a minha palavra à semente dos teus lombos. E não somente para levar a minha palavra, diz o Senhor, mas para convencê-los da minha palavra, que já terá sido levada a eles nos últimos dias. Portanto, o fruto dos teus lombos escreverá, e o fruto dos lombos de Judá escreverá. E aquilo que for escrito pelos frutos dos teus lombos, e também aquilo que for escrito pelo fruto dos lombos de Judá, crescerão juntos, para confundir falsas doutrinas, e apaziguar contendas, estabelecer a paz entre o fruto dos teus lombos, levando-os a conhecerem os seus pais nos últimos dias, e também a conhecerem os meus convênios, assim diz o Senhor. E da fraqueza será tornado forte, no dia em que a minha obra começar entre todo o meu povo, a qual os restaurará, os que são da casa de Israel nos últimos dias. E esse vidente abençoarei, e aqueles que procurarem destruí-lo serão confundidos, pois esta promessa vos dou, para porque lembrar-me-ei de vós, de geração em geração, e o nome dele será José, ou em inglês, Joseph. Esse era segundo o nome de seu pai, que faz menção, o nome é Joseph Smith Jr., e o pai dele também se chamava Joseph. E ele será semelhante a vós, porque aquilo que o Senhor fizer por sua mão, guiará o meu povo a salvação. E aqui ele continua. Eu acho que aconteceu alguma coisa de errado aí. Eu acho que você tentou abrir na sua Bíblia Gênesis 50 e meio que acaba no capítulo 26 ou no versículo 26 ou 24, eu não tenho certeza. Pois bem, isso acontece porque eu estou usando a Bíblia da igreja deles. Você pode ver aqui embaixo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e eu estou lendo a tradução de Joseph Smith. Sim, depois que ele conseguiu estabelecer algumas coisinhas ali, o livro de Mormon e tal, ele decidiu pegar a Bíblia e colocar algumas coisas que estavam perdidas, que foram tiradas da palavra de Deus. Enfim, ele meio que colocou algumas coisas. E dentre as várias coisas que ele colocou, ele acabou colocando uma profecia sobre ele mesmo. Qualquer documento histórico que você vê, você pode usar até os manuscritos do Mar Morto, que datam de 500 a.C., é o Antigo Testamento inteiro ali. Se você puxar eles lá, você não vai encontrar os versículos do 30 ao 33, muito menos os que vêm depois do que você tem hoje na sua Bíblia Sagrada. O que eu vou dizer sobre essas coisas? O que eu vou dizer sobre uma pessoa que se autoprofetiza sobre si mesmo, que se dá autotestemunho? Bem, eu vou usar as palavras do próprio Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa obra. Primeiro, eu quero citar aqui, João 5,31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ou seja, se eu falo de mim mesmo, eu me vanglorio a mim mesmo,
é porque ele não é verdadeiro. Enquanto isso, eu vou ler também uma das últimas palavras que o Senhor Jesus disse para a gente, que está em Apocalipse 22, do versículo 18 ao 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa, das coisas que estão escritas nesse livro. Basicamente, é a consequência de você acrescentar ou tirar coisas da Bíblia Sagrada. O penúltimo ponto que eu quero tratar aqui é sobre os 3 graus de glória. Segundo a doutrina sudiana, por assim dizer, eles acreditam que após a sua morte, dependendo das suas ações aqui na Terra, você vai ter 3 destinos, ou até mesmo 4 destinos diferentes. Se você conheceu a igreja e se esforçou e guardou as ordenanças do templo, fazer todo o beabá da igreja, você vai morar com Deus. Se você foi uma boa pessoa, mas você não chegou a conhecer o evangelho e ninguém se batizou por você e provavelmente seu espírito não foi pregado na prisão, você vai morar com Jesus. Se você foi uma pessoa ruim, você só vai viver na terra. É isso. E agora, se você for um demônio, ou melhor, se você, você fez parte da igreja, mas porém você apostatou, você saiu da igreja, você vai não para o inferno, mas sim para as trevas exteriores. Como é que eu vou para o inferno então hoje? Você não vai para o inferno. Fica tranquilo, o inferno para eles não existe. Mas eu quero quero até falar um negocinho aqui, que segundo a teologia deles, eu vou para as trevas exteriores. Porque eu fiz parte da igreja e eu apostatei de lá. Então, provavelmente eu vou para as trevas exteriores e é triste, mas enfim. Os 3 graus de glória é isso, e se você perguntar para eles, eles provavelmente vão citar tanto 1 Coríntios 15, novamente, como também podem citar João 14:2. João 14:2 diz o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Bem, o que eu entendo por essa passagem é basicamente Jesus falando que várias pessoas podem ir para o céu, muitos povos podem ir para o céu, judeus, gentios, gregos, romanos, brasileiros, americanos, espanhóis, argentinos, muitas pessoas podem ir para o céu. Só que segundo eles, ele está falando como se fosse uma divisão. Há muitas moradas, porém há uma divisão. E eu também poderia citar aqui 1 Coríntios 15:40. Infelizmente não, já estava até aberto aqui. Mas basicamente 1 Coríntios 15, Paulo estava falando sobre ressurreição. Lembra que eu falei sobre o batismo dos mortos? Porém aqui ele também fala de glória. E o Paulo vai falar o seguinte: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é dos terrestres. E aí você pode estar pensando, tá, celestes ele deve estar falando daquele grau de glória que você vai morar com Deus, e o terrestre é aquele que você vai morar na terra, sem ninguém. Mas você não estava também falando sobre um de Jesus Cristo? Então, para isso, você vai ter que sair da sua Bíblia e você vai ter que ir para a tradução do Joseph de novo, em que ele vai lá e fala o seguinte: também corpos celestes e corpos terrestres, e corpos celestiais. Mas a glória dos celestiais, uma, a dos terrestres outra e a dos celestiais outra. Eu acho que eu tinha falado um pouco aqui sobre colocar coisas na Bíblia, né? Acontece isso. Ele adicionou uma palavra nova, adicionou um conceito novo, e você não vai encontrar isso na sua Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar isso daí nos manuscritos do 1º século, e é um pouco triste para mim. E agora, sem cordas aqui, eu quero ir pro último ponto que eu quero tratar, em que eles acreditam, não sei porquê, tá no livro de Abraão deles, e Abraão nunca escreveu nenhum livro, mas, enfim, segundo eles, Lúcifer, o que hoje é conhecido como acusador, o que veio para matar, roubar e destruir, Satanás, ele era ou é irmão biológico do Senhor Jesus Cristo. E, bem, para isso eu quero usar aqui o versículo da Bíblia que talvez é o mais conhecido entre os que estão me assistindo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu o seu Filho unigênito. Quando a palavra unigênito entra em cena, a palavra primogênito sai de cena. A palavra unigênito significa um único filho. Não há irmãos, não há ninguém. Agora, quando você trata da palavra primogênito, aí sim você está falando do primeiro filho.
Mas aqui, nesse ponto em que nós ainda não poderíamos ser chamados filhos de Deus, pois Jesus Cristo ainda não tinha expiado pelos nossos pecados, aqui Jesus é o único Filho de Deus. Deus sempre teve um único Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Não há Satanás, não há nada do tipo. Poderia também aqui falar sobre falta de provas históricas ou coisa do tipo, e uma coisa que eu queria ter falado no começo do vídeo é que nesse vídeo eu não quis atacar nenhuma pessoa. Talvez o Joseph, mas eu não quis atacar nenhuma pessoa. A minha briga não é contra pessoas, e sim com crenças erradas, sobre acrescentações que transformam vocês em seitas. Bem, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. E espero que eu tenha conseguido te ajudar, Labelle. Mas se não, pode continuar a mandar perguntas pra mim, mas é isso. Deixa aí o seu comentário se você gostar, se você quiser defender alguma teologia. Mas o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau. Falou!